Seja muito bem-vindo a mais um ACS na TV e olha, hoje eu tenho a honra de entrevistar o meu colega de profissão e mais de 40 anos de profissão, né, Zé? Seja muito bem-vindo, porque é muito bom ter você aqui no nosso espaço do ACS na TV. Olha, Júlia, a satisfação é toda minha. Finalmente, depois de amadurecer muito tempo, estou muito honrado de fazer parte do quadro da ACS e também ansioso para a entrevista de hoje, que a gente se conhece profissionalmente, a gente convive no mesmo meio profissional e eu gosto muito do teu trabalho e estou aqui pronto para contar um pouquinho da nossa história. Legal, eu também estou bem animada e eu acho que antes da gente começar realmente a entrar nesse bate-papo, quero saber quem é o Zé Torquato. Bom, o Zé Torquato é um cara natural de Santos, né, que tem aí, como você já falou, 40 anos de carreira no rádio, onde eu pude atuar nas emissoras como locutor de FM, aqui nas emissoras daqui da Baixada, como a Tribuna na época, a extinta Rádio Cultura, na Musicom. E pude também trabalhar em grandes rádios do Rio de Janeiro e São Paulo também, Jovem Pan, Record, 89 Rádio Rock, Rádio Globo, Rádio Cidade do Rio, FM Dia do Rio. Então fiz uma carreira bem sólida no FM. Até decidi mudar o rumo da minha vida, né? Enveredar para a comunicação, para o jornalismo, onde eu estou hoje como gerador de conteúdo. Aí eu fiz a minha faculdade aqui na Unisanta, né? Me formei em 2008, comecei a empreender na assessoria e agora estou nessa caminhada, eu entendo que bem consolidada, de criador, gerador, gerenciador de conteúdo jornalístico. E a gente tem o ZR News, que já é um programa muito consolidado ali na rádio, né? E também agora na TV. Como é que está sendo essa mudança também de uma mídia para outra? Na verdade, o jornalismo ele continua sendo o mesmo, mas muda um pouquinho, né, Zé? Com certeza. Júlia, retomando a tua primeira pergunta, quem é o Zé Torquato? Eu acho que a palavra que me define é a adaptação e a renovação. Então, ao mesmo tempo que quando eu decidi que eu ia encerrar minha carreira de locutor de FM, eu abri a assessoria de imprensa, eu comecei a desenvolver para alguns clientes, até um programa que também está aqui na grade, CDL no Ar. Eu era o responsável pela comunicação do CDL, até a comunicação institucional, e a gente criou aquele case para a entidade dialogar com o poder público. Dali surgiu o desejo de ter um conteúdo próprio para levar a minha mensagem, a minha visão de mercado, né? Que tem o viés empresarial, tem a política, as políticas públicas e o ponto empresarial como os principais pilares. E aí, nesse dia a dia, sempre foi um cara muito comunicativo, a gente conseguiu formatar esse programa, que está há 6 anos aqui na grade de Santa Cecília, e, ao mesmo tempo, o Porto News, que é do Porto Empresarial, que está há 6 anos, é toda quinta-feira. O programa é de segunda a sexta, na 107,7, e nós temos também o debate da cidade, do empreendedorismo, como eu já falei, de segunda a sexta-feira, exceto na quinta-feira. E o programa de TV é o que eu sempre quis fazer, que tem um formato totalmente diferente. É um pouco desse modelo aqui de talk show, de você trazer histórias de sucesso, pessoas que tiveram mudanças de vida, conquistas, enfim, mostrar o lado humano de quem está por trás de cada história de pessoas bem-sucedidas. E como que está sendo essa questão nova, assim, na TV? Como que está sendo para você? Porque é diferente, você comentou. É diferente. É uma pegada ali de talk show também. Sim, você acredita que muda um pouco o público do rádio para a TV? Sem dúvida, porque são 2 propostas distintas, mas se conversam porque, à medida que, como você é empreendedora também, né, é uma coisa que é irreversível, né? Toma conta da gente, está sempre buscando novas oportunidades. Você quer colocar algumas propostas, algumas ideias que você tem que você gostaria de executar. A TV é exatamente isso, mas não. Eu acho que a TV, ela acaba trazendo pessoas que são empreendedores, que vão no programa com uma outra proposta, falar do seu impacto social, das suas propostas, seu impacto econômico do mercado para a sociedade. E lá no programa de TV, essas pessoas contam o seu início, o que elas enxergavam lá atrás, se elas conseguiram os objetivos, o que elas fizeram para encontrar um lugar na vida que as satisfizesse, né? Tanto como profissionais como pessoas. E Zé, conta pra gente em relação a esses 40 anos, principalmente na rádio, né? Sim, olhar para trás e ver toda essa trajetória e todas as mudanças da rádio durante esse tempo. Como que foi isso para você? Você comentou que a adaptabilidade é o seu sobrenome, praticamente. Tá no meu DNA, né? Até porque muita gente pode não confiar
nos ditames aí do zodíaco, mas eu sou sagitariano típico, radical. Então, para mim, a ausência da mudança, claro, eu sou um cara muito pé no chão. Então, acho que agora com a maturidade eu consegui equilibrar muito isso. Então, eu acho que foi a questão de missão mesmo, porque o jornalismo eu sempre fui apaixonado. E a TV eu já tive experiências anteriores. Eu tive experiências na TV Com, que eu fiz um programa chamado Arte Esporte, que era no início da década, do século, né? Lá em 2002, eu consegui ter um programa de também entrevista que era Arte e Esporte. Entrevistava pessoas ligadas ao esporte também. Trabalhei na VTV, fui comentarista esportivo, mas como o produtor tem como um case próprio, eu comecei aqui no Zé News TV. Que eu sempre fui fã da Marília Gabriela. Eu gosto também como o Pedro Bial toca aquela questão. Eu tenho a memória até afetiva muito boa do Jô Soares, que foi um grande ícone e tal, que tem aquela tradição americana dos grandes nomes, né, que a gente tem também hoje, né, aí muito bem consolidados e tal. Então, foi uma forma de eu também entrar nesse formato e eu estou curtindo bastante. E Zé, quando a gente fala muito do áudio em si, né? Hoje está muito em alta os podcasts, né? Sim, já vem vindo sim. cada vez mais e cada vez mais cresce essa tendência. Como é que você vê isso para os próximos anos, né? Essa mudança aí foi de rádio para podcast. Como que é essa mudança para você e como você percebe que ela vai acontecer nesses próximos tempos? Vamos lá. Para mim é uma satisfação muito grande, Júlia, porque o que não é um podcast, senão um programa de rádio com imagens. Faz muito sentido. Então, o rádio, você sempre tem aquela discussão, uma discussão até, a gente passa pela faculdade, né? Que uma mídia ela vai acabar anulando a outra que é mais antiga, né? Talvez o impresso hoje esteja numa questão, pelo advento da tecnologia, esteja num período de transição, mas tem gente que consome ainda. Mas eu acho que o rádio, ele teve um casamento perfeito com a internet. Então, acho que o podcast, ele veio para ficar, né? Agora, o diferencial que eu acho que ainda acontece, que você é profissional da área, você sabe que para você ter viabilidade comercial na internet, você tem que ter muito volume, muitos seguidores. Sim. E tem uma linguagem que é adaptada para você chamar a atenção, viralizar, que não é a minha proposta, que é do rádio, que é o debate mais consistente, troca de ideias, até com uma base filosófica, essa coisa toda, da missão do gestor público, do empreendedor, a responsabilidade dele em todos os níveis. Então, ele é um programa, vamos dizer assim, mais sério, tá? Então, eu entendo que o rádio é uma mídia madura comercialmente. E a internet ainda não é o meu habitat. Eu acho que eu não estou ainda nesse momento de ter essa dimensão, esse volume para fazer do programa um podcast viável economicamente. Ao passo que o rádio eu já entendo o Zé News da rádio como um produto totalmente consolidado. Com certeza é. E aí no próximo bloco eu já vou entrar em outras perguntas. Por favor. Mas por enquanto nós vamos para o intervalo e logo voltamos. Estamos de volta com a CS na TV, aqui com o nosso convidado, Zé Torquato, mais de 40 anos de experiência na área da comunicação. Zé, você já era um profissional reconhecido na área da rádio, né? Quando você decidiu fazer o jornalismo, né? Aqui na casa, no Santa Cecília. Como é que foi para você também? O que te despertou essa vontade de ir para o jornalismo também? Importante, porque à medida que você comunica, como você falou, é algo que é visceral, assim, né? E eu entendo muito o jornalismo como a própria visão acadêmica. Então, eu procuro praticar, assim, na plenitude, a comunicação social. Que eu gosto de pessoas, eu gosto de gente, eu gosto de aprender. E o jornalismo era uma forma de eu ter uma ferramenta a mais. E foi bem na época que se discutia, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, obrigatoriedade ou não do jornalismo. Eu estava bem nesse momento, mas eu voluntariamente eu falei, não, essa base acadêmica que a Unisanta me deu é fundamental. Essa formação que eu tive aqui
é muito consolidada, né? E ao mesmo tempo que ao mesmo tempo que eu já estava no meio, já trabalhava na TV naquela época, já estava no rádio mesmo, no FM, as pessoas trocavam muita ideia comigo, porque aquela tranquilidade, aquela naturalidade para enfrentar uma gravação eu já tinha. Mas foi uma forma de adquirir repertório para me aperfeiçoar como pessoa e entregar um conteúdo cada vez melhor. É uma missão mesmo. Como eu te falei, para mim não é jornalismo, não é a visibilidade, eu sou até uma pessoa low profile. Eu adoro participar de entrevistas, eu adoro fazer o que eu faço, comandar os programas, mas eu sou uma pessoa discreta, por mais paradoxal que possa parecer. Mas jornalismo foi uma questão de amadurecimento profissional que hoje ocupa totalmente a minha vida, juntando com minha outra paixão, que é o rádio. Então eu sou um radiojornalista, assim, muito feliz por ter alcançado essas coisas que a gente vem alcançando, sabedor que você tem um desafio de manter aquele patamar, né? São duas coisas, primeiro conquistar e depois manter, é um desafio talvez maior ainda. Zé, a gente estava comentando um pouquinho antes do programa começar, né? Muito ali do seu dia a dia, porque uma hora você está em um lugar, outra hora você está em outro, e sempre se inovando e fazendo coisas diferentes. Isso te permite conhecer muitas pessoas, estar ali como referência num cenário. Aqui da Baixada Santista também, como que você vê o cenário atual da Baixada na comunicação? E depois a gente entra como um todo também de crescimento econômico. Olha, eu posso falar pela cadeira que eu escolhi ocupar. Que até que eu te falei que eu sou uma pessoa low profile, mas a gente não pode deixar de reconhecer que eu estive no início desse processo. Você fala da questão econômica, que eu estou mais ligado que é o porto empresarial, o business do porto, que antigamente, quando você tinha a questão, não é juízo de valor, tinha a questão da contribuição sindical obrigatória, os sindicatos eles tinham muita verba, então era normal que eles comprassem na rádio um espaço para divulgar os ternos, as escalas, né? E eu achava que aquilo, para mim, era uma coisa válida, era informação que é importante, mas que não havia essa interlocução, porque o porto era tratado como um grande problema para a cidade. E ainda é um pouco, eu já enxergo de uma maneira totalmente diferente, que o porto, ele está, eu posso dizer para você que ele está cada vez mais de braços abertos para a cidade, e a cidade está começando a abrir os seus braços para o porto. Então, acredito que nessa caminhada, hoje, com as políticas públicas, que eu entendo como sinal de governança, que eu acho que é uma palavra que cabe muito, eu procuro implantar governança em tudo que eu faço, desde o discurso até as práticas empresariais, entendo que o poder público está achando essa governança com os termos de mitigação, com os termos de compensação, né? Então, quantos equipamentos aí o Porto entregou para a cidade, né? Desde acesso, equipamentos de saúde, entre outros, reformas de unidades escolares. Então, criou-se um círculo virtuoso que eu tenho muito orgulho em fazer. E hoje está aqui nessa casa, que também tem o Porto e Negócios aqui, né? Sim. Mas a gente teve uma experiência anterior, um programa aqui, Bom Dia Baixada. A gente teve a Agenda do Porto, que é um programa que eu também dirigi. E agora também temos lá no nosso case lá da rádio, o Porto News. Eu vejo com bons olhos, mas a gente não pode esquecer que o Porto tem um papel assim, fundamental nisso. Porque hoje o jornalismo portuário, Júlia, agora não é uma coisa que está mais divorciada das pessoas. Quando você fala em porto, você fala em acesso. Sim. Então você tem a sobrecarga do sistema Anchieta Imigrantes e de todas as estradas que dão acesso à região. Então, quando você fala de porto, você está falando de mitigação de impacto, você está falando de mobilidade urbana. E hoje, todos os veículos, praticamente, de rádio e de TV, das grandes redes, todas têm um programa dedicado a essa área e todos os terminais têm um budget direcionado anualmente para atender essa mídia. Eu acho que foi um movimento que criou aí um novo perfil de mercado, né? Eu fico muito à vontade em dizer que a gente tem uma pequena contribuição também nessa dinâmica. E como que você acha, assim, na sua visão, que o santista ele pode aproveitar um pouco mais esse crescimento ali, cidade versus porto, né? Primeiro, não é porque eu estou aqui na associação comercial, trazer um pouco desse espírito que a gente tem, né? Também aqui, abrir um parênteses, nós somos também companheiros do Rotary Club de Santos, então eu acredito que é muito essa vontade de juntar força e conversar. O que você pode agregar para que nós possamos alavancar a nossa cidade, a nossa comunidade juntos? Eu acho que esse
clima de diálogo, esse círculo virtuoso, ele está em amplo desenvolvimento, né? E eu acho que o santista, ele tem que tentar compreender melhor a importância do Porto para a cidade e acompanhar também tudo que o Porto oferece, tudo que ele faz, acompanhar o conteúdo específico para entender que ele pode se beneficiar disso com o seu negócio também. Agora, eu não nego que há uma barreira, né, que vem de outra, que é o Porto da Administração Federal. Então, a gente precisa quebrar uma barreira aos poucos para que as empresas locais tenham mais acesso a gerar negócio com o Porto. Isso é uma realidade que está muito distante ainda. E tem muita gente boa aqui que poderia cumprir esse papel. Então, acho que temos que trabalhar nessa mudança de paradigma. As pessoas não se neguem a dialogar e compreender o Porto e parem de difundir que o Porto é um grande problema, quando, na verdade, ele é uma grande solução. Na verdade, o Porto é uma grande potência, né? Porque eu vejo que Santos talvez não seria Santos se não tivesse o Porto. Pois é, Júlia, você está falando de 30% da corrente comercial brasileira, né? E agora com a questão, vamos falar do movimento portuário, direito marítimo portuário. Hoje nós temos aí em tramitação no Congresso o PL que cuida da renovação total do arcabouço legal, né, do marco regulatório do setor portuário. As pessoas de Santos estavam nessa comissão, a comissão que faz o trabalho prévio para depois liberar para a relatoria, para a presidência da Câmara, tocar adiante, né, que é o novo marco legal. E também as questões regulatórias aqui, da competitividade, do aumento do faturamento, questões concorrenciais, estão no epicentro do movimento portuário brasileiro. Eu posso dizer para você que nós estamos num momento muito especial. Nós somos o grande foco do setor portuário brasileiro, mais do que nunca. Então, acredito que isso, sim, é um grande fator motivador. E um segundo ponto, que é um projeto pessoal meu, que eu vou utilizar todos os canais que eu puder, para atuar na vertente educacional. A universidade está muito bem posicionada aqui, a Unisanta. Ela tem um núcleo de pesquisas, ela tem profissionais de referência no direito marítimo portuário, grandes deles. Tem o relator da comissão especial foi o desembargador Celso Pio, do TRT da 2ª Região de São Paulo, que é uma grande sumidade. Ele foi o relator, tá certo? Com grandes profissionais aqui da Baixada. Então, acredito que eu queria ver Santos como um grande polo fornecedor de serviços e como um grande polo qualificador de mão de obra especializada para o Porto, principalmente na área da tecnologia, que a demanda é muito grande. E olha, hoje eu posso dizer para vocês que muitos gestores, diretores executivos, gestores do Porto, eles estão muito preocupados em substituir pessoas qualificadas que estão mudando com alguma velocidade para outros terminais. Estão sendo convidados à carência de profissionais de qualidade no mercado, porque a demanda é muito grande, não porque faltam profissionais exatamente. Eu acho que é bem esse o cenário. Sérgio, eu vou até trazer uma outra pergunta que bate muito com o que você está falando aqui, mas vou esperar um pouquinho, porque a gente vai para os comerciais e logo, logo volta. Tá bom. Estamos de volta com a CS na TV, com o Zé. Esse papo está muito bom. Eu já até aproveito para dizer para a produção que você tem que vir mais vezes. Será um prazer. Né, para dividir aqui esse espaço comigo. Então, eu até falei com o pessoal, desculpa, eu falei com o pessoal da CS que eu estou chegando para trabalhar. É isso. Estou chegando. Do que eu puder ajudar na Câmara de Comunicação, não precisa ter cargo formal, eu quero contribuir, porque a CS realmente, quando você fala em ACS, até também, desculpa mencionar novamente o Rotary Clube de Santos, as pessoas estão dispostas a doar. Sim. Né? Então, acho que esse é o meu grande fator motivador, tá? Eu estou muito honrado de estar agora também no quadro da ACS. Fico muito feliz por isso. E Zé, no bate-papo que a gente estava tendo no segundo bloco, você comentou que muitas vezes acabam faltando ali mão de obra, né? A gente tem uma dificuldade de encontrar alguns profissionais qualificados, principalmente quando a gente fala de porto. E aí a gente tem uma vertente que eu imagino que todos nós estamos querendo mudar, que quando jovens terminamos a faculdade, os talentos querem ir para São Paulo. Mas a gente tem muita coisa aqui. Eu acho. E aí acaba faltando a mão de obra nesses locais que a gente precisa, certo? Eu acho. Mas o Porto ele funciona um pouco diferente. Porque como ele é o epicentro do movimento e do setor portuário brasileiro, né? Então, mas você tem razão, porque tem muitos profissionais importados de fora também. Daí aquela questão que eu te falei, né? Então, a academia já percebeu, tanto que a Unisanta lançou aqui o mestrado mesmo, de Direito Marítimo e Portuário. Já tem a MBA, que é aberto para todos. Um mestrado que tem uma curadoria muito grande, com grandes docentes aí,
da mais alta cúpula do judiciário brasileiro. Então, a Unisanta, ela está realmente, por estar aqui, ela se tornou um referencial nesse sentido. E como a casa é muito amigável, você sabe disso, então a gente tem todo o debate aqui, essa parte acadêmica e tal. Mas realmente, São Paulo não dá para negar que é um universo amplo de oportunidades. Santos ainda tem um certo limite. Mas acredito que, gradativamente, a tua empresa também é uma referência, com outros que a gente conhece também, elas estão abrindo, estão abrindo uma interface amigável com as pessoas daqui. Acho que aí passa pela... Acho que poderiam se fomentar políticas de integração, como o CIE faz, integração empresa-escola, como outros entes também fazem, né? E eu acho que esse debate tem que estar muito latente. Daí, nos RNews, a gente dá muita vazão para isso, né? Aí tem a qualificação que é mais específica, né, do trabalhador portuário avulso, que o órgão gestor de mão de obra faz. Agora tem uma questão, talvez se mude o formato da qualificação, mas acho que as universidades, elas estão também sintonizadas com essa demanda, né? Então, acredito que Santos, sim, tem tudo para se tornar um polo atraente para esses profissionais. Eu não sou muito indicado para falar, né? Que eu me considero cidadão do mundo, então fui para o Rio de Janeiro, eu fui em São Paulo aqui pertinho. Foi para todos os lados. Eu, enquanto radialista e hoje estou menos jovem, mais jovem, se eu tivesse uma rádio no Amazonas para trabalhar, tivesse uma condição, eu queria conhecer a Amazônia, eu iria. Tá, mas acabei trabalhando aí de forma consolidada nos grandes centros. Acho que as emissoras que eu te falei que eu passei provam que eu tive uma carreira bem sucedida na FM, né? Mas a gente sempre quer mais, né? Zé, até trazendo um pouquinho agora, né? Voltando, na verdade, para o assunto da comunicação, do seu dia a dia. Como que você percebe a chegada da tecnologia agora, né? Muito se fala sobre IA, Sim. Né? Qual é a sua percepção no meio que você está, no meio que você trabalha? O que você sente com a chegada? Vamos lá. A inteligência artificial ela ajuda bastante. Por que não usá-la para edição de texto, para aprimorar o texto? Que, no nosso caso de jornalistas, não. Você tem aí praticamente 8 semestres. Você trabalha todas as práticas de linguagem da língua portuguesa, né? Desde figuras de linguagem, enfim, a semântica e tal, né? E eu sou assim... super exigente com a questão da norma culta da língua, tá? E faz muita diferença, muito, eu sou revisor né? de texto, então para mim isso, né? Isso eu gosto muito, tal. Mas eu entendo que a inteligência artificial, vamos lá devagar. Você fala, vai acabar com tais profissões? Não sei não, acho que o recurso humano na comunicação ainda é imprescindível. Até o dia que as pessoas criarem personagens virtuais que vão apresentar um programa de rádio e de TV onde a gente está e dê um retorno melhor. Então, pode ser que aconteça, mas eu acho que está muito longe disso. Eu sou um grande incentivador e uma pessoa que tem muita crença no recurso humano, na potencialidade humana. Então, tudo que eu puder fazer para, pelo menos, retardar esse processo, eu não sei se é irreversível, mas eu vou tentar fazer de tudo para poder ter pessoas que olhem pelo lado humano, né? Que tem essa sensibilidade do jornalismo como uma matéria, uma ciência social para contemplar a comunidade acima de tudo, né? Seja na comunidade empresarial, seja dia a dia das pessoas. Não é muito a minha seara, mas acabamos tocando em temas importantes, como a saúde pública, né? Como essa questão da prestação do serviço público, a educação, tudo isso também faz parte do nosso hall de pautas, tal. Mas acredito que a inteligência artificial, acho que para tarefas repetitivas, aí está na questão da mão de obra do porto, né, na automação, ela pode ter algum impacto, sim, né, mas é uma coisa a ver, mas realmente que é algo disruptivo, que não tem nenhum precedente, porque eu entendo que essa discussão não é antiga, porque isso vem desde a Revolução Industrial. Com certeza. Em que você, com a manufatura, você acaba com a manufatura e você fazia a produção em série pela máquina, precisava do trabalho humano, mas eu acho que essa questão da possibilidade de diminuição de postos de trabalho é uma preocupação latente, que eu acredito que ela vai ser resolvida com um grande impacto social. A tecnologia, porque você sabe que na época do Fordismo, do Henry Ford, isso está no livro do ministro do TST, ministro Breno Medeiros, que esteve muitas vezes aqui, é um acadêmico ligado, eu acredito que ele seja até docente das pós-graduações aqui. O ministro, ele tem um livro que fala sobre a Revolução Industrial 5.0. Então, quando o Henry Ford, ele é bem emblemático isso.
disse para o seu líder sindical, que era o líder sindical de grande alcance dos Estados Unidos, aqueles que mobilizavam multidões, ele falou, olha, assim, vocês vão exigir muito de mim, então vou mecanizar a máquina, vou mecanizar toda a produção e vocês não vão ter de trabalhar. Ele perguntou, tudo bem, mas quem vai comprar os carros que você produz? Então a gente tem que entrar nesse equilíbrio, né? Que eu sou um cara muito filosófico, né? Mas acho que é a colocação que é uma reflexão que faz a gente pensar muito bem sobre isso. A IA, ela pode vir a ser uma ameaça, mas não vai ser a primeira. Exatamente. Eu acho que cabe mais ao recurso humano provar que ele pode ser insubstituível e fazer a diferença. Eu acredito muito nisso, eu acredito 100% nisso. Zé, agora a gente vai trazer um bate-bola muito rápido para pensamento assim nesse momento. Vou ficar nervoso, hein? Vai ficar nervoso. Palavra que você quer deixar para todo mundo aqui, uma palavra. Palavra, resiliência. Frase da sua vida. A frase da minha vida é: quem é visto é lembrado. Tendências para os próximos anos. Tempos difíceis. Perfeito. E uma mensagem para a gente finalizar esse programa maravilhoso também. Então, Julia, muito obrigado. Tempos difíceis, mas, como eu falei, resiliência, eu acho que a gente pode se tornar invencível. Fora as fraquezas humanas, que somos falíveis e tal, né? Somos vulneráveis, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? E a gente faz tudo para transmitir esses valores e tal. Gosto muito de conviver com jovens, né? Eles agregam muito valor no meu trabalho. Eu acho que é isso. Não desistir nunca. É isso, Zé. Muito bom ter legal, você obrigado. aqui em nome da Associação Comercial de Santos. Aproveito para falar que você pode contar com a gente sempre que precisar. Tenho certeza disso. Aqui na Acesse na TV sempre tem um espaço aqui também para bater um papo com você. Obrigada pela sua participação. Obrigado, Júlia. A recíproca é verdadeira. Contem comigo. Obrigado. E muito obrigada a você que nos assistiu e até o próximo Acesse na TV. Tchau, tchau.